Seja bem-vindo ao Vida com Deus. E o tema de hoje, meus irmãos, é: Jesus como homem estudou para crescer em sabedoria. A leitura está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, e o versículo de número 52. Diz assim a palavra de Deus: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Preste atenção na palavra de Deus. Nós temos poucos relatos bíblicos a respeito do que acontece no intervalo do nascimento de Jesus até o início do seu ministério, até ele ser batizado e iniciar o seu ministério. Não temos praticamente informações, exceto este trecho que está aqui no Evangelho de Lucas, que fala do momento em que Jesus, ainda enquanto criança, talvez ali na pré-adolescência, ele estivesse com os seus pais indo para Jerusalém. Jesus já tinha 12 anos, então era um pré-adolescente, né? É o único relato que temos bíblico dentro dos textos canônicos, né, dos textos aceitos pelos pais da igreja. É o único trecho que nós temos aqui que fala de Jesus nesta idade, entre nascimento e batismo. O que nós destacamos aqui, e é muito importante para o nosso estudo de hoje, é que Jesus, nesse período, ele teve um preparo. É isso que o texto está dizendo para a gente, que Jesus estava crescendo em sabedoria, estatura e graça. Ele crescia fisicamente, já que ele nasceu, claro, né? Jesus veio como um ser humano comum, então ele crescia de uma forma natural, e o seu crescimento também era acompanhado pelo conhecimento e sabedoria. Ele crescia em sabedoria, em conhecimento. No entanto que, versículos antes aqui, de onde nós lemos, nós temos Jesus debatendo, discutindo com doutores dentro do templo. Jesus, com 12 anos de idade, ele já tinha conhecimento suficiente para debater as Escrituras, para falar das Escrituras com homens já experientes, com homens já doutores na lei. E obviamente que este conhecimento ele adquiriu através do estudo das Escrituras, daquilo que se havia disponível naquela época. É claro que se estamos falando de um texto que está no Novo Testamento, é porque não havia ainda o cânon neotestamentário. Jesus falava com eles de conhecimentos relacionados ao Antigo Testamento. Jesus, ainda sendo adolescente, ele tinha conhecimento do que ele tinha aprendido da palavra de Deus. Ao contrário do que alguns queiram dizer, que é desnecessário a busca do conhecimento, a busca do entendimento da palavra de Deus, do aperfeiçoamento, nós temos aqui Jesus crescendo em sabedoria. Este conhecimento que era fruto do estudo das Escrituras. Jesus aprendeu para poder ensinar. Alguém vai dizer: pastor Júlio, mas ele sendo Deus precisava aprender? Meus irmãos, é claro que ele sendo Deus não precisava, mas lembramos que Jesus estava perfeitamente em duas naturezas: natureza divina, natureza humana. Como Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas, mas como homem, ele tem o funcionamento cognitivo natural de um ser humano. Então ele precisava aprender para saber, para conhecer. E Jesus respeita este procedimento natural, como eu disse, e ele estuda, ele aprende para então ensinar.
E este conhecimento, essa busca era tão intensa, era tão forte, que, como já dissemos, com apenas 12 anos de idade, ele já tinha conhecimento, bagagem de conhecimento suficiente para conversar ao nível de doutores. Há muitos que ignoram a necessidade de estudar a palavra de Deus, mas Jesus estudou. No entanto, que depois, já no seu ministério, ele continua sendo chamado de mestre. Esse título de mestre não era dado a qualquer homem, não era dado a qualquer um, não era todo mundo que poderia ser chamado de mestre, mas sim aqueles que eram eruditos nos escritos sagrados, homens que eram reconhecidos pela sua didática de ensino, pela sua bagagem cultural, pela sua bagagem intelectual. Então, Jesus era alguém que estudava a palavra de Deus. Meus irmãos, não podemos viver apelando para a ignorância. Infelizmente, há muitos cristãos que apelam à ignorância. Há muitos cristãos que fazem alusão e apoio à ignorância, de que quanto menos conhecer, melhor. Ah, pastor, o meu negócio é só a graça de Deus. Isto é antibíblico. Jesus crescia na graça também, sim, crescia na graça, o texto diz, mas também ele crescia na sabedoria aprendendo. Antes de Pedro escrever na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento, Jesus já está crescendo, Jesus já está desenvolvendo, Jesus está dando o exemplo para aqueles que viriam depois dele, para aqueles que precisariam também desenvolver a sua capacidade e o seu conhecimento. Jesus cresceu, Jesus aprendeu. Quantas pessoas querem até ensinar sem terem aprendido? Quem não se assenta para aprender, jamais pode se levantar para ensinar. Se queremos seguir o exemplo de Jesus, sigamos o exemplo em tudo. Ele deu o exemplo de aprender, de crescer em conhecimento, de crescer em sabedoria. E nós vamos fazer o mesmo. Vamos nos aplicar mais. Vamos nos esforçar mais a entender, a interpretar. Como ensinaremos daquilo que nós nem mesmo entendemos? Como pregaremos aquilo que nós não dominamos? A palavra de Deus é a nossa ferramenta de trabalho. O pregador precisa dominar a palavra de Deus, precisa conhecer a palavra de Deus, para não se equivocar, para não dizer aquilo que a Bíblia não diz. E todo cristão em geral, ainda que não seja um pregador, precisa conhecer, porque a Bíblia é o nosso manual de fé, é o manual que nos conduz aos céus, que nos conduz pela vontade de Deus. Portanto, nos apliquemos e nos esforcemos ao exemplo de Jesus, que ainda tão novo, ainda menino, já havia aprendido tanto. Ainda dá tempo da gente aprender. Estamos aqui para isso. Temos oportunidade de Deus. Deus tem dado essa oportunidade. Que aproveitemos então e cresçamos a cada dia. Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.